Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Assuntos quentíssimos hoje aqui, convidados especiais, todas as atualizações. O mais importante do dia você encontra aqui no programa Entre Linhas. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Olha só, a gente começa já, vou até pedir para o nosso comandante Vitor Kunzel preparar ali o print do André Marcília, que também é nosso comentarista aqui na Gazeta do Povo, que tem um dos assuntos de destaque do dia. Ele disse: notem, quando uma delação começa a ruir, prisões e possíveis novos delatores começam a surgir. Quando uma condenação começa a ruir, inquéritos e novos indiciamentos surgem. O timing não disfarça. O bolsonarismo não é bem-vindo nas eleições do ano que vem. É esse o recado. Inclusive, já vou deixar um spoiler para vocês aqui. Logo mais vamos receber no nosso programa o vereador Gilson Machado Filho. Ele que é filho do ministro Gilson Machado, que foi preso e também teve, então, a suspensão da sua prisão recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso programa. Mas a gente tem visto, né, esse funcionamento do judiciário, esse funcionamento recente, né, e também das ações ali ligadas à PF, que quando surgiu, logo depois que surgiu aquela notícia de Mauro Cid, que teria mentido, a gente viu o quê? Gilson Machado sendo preso. E logo depois, então, a gente vê que pode ser que a defesa de Jair Bolsonaro utilize, então, essa possível mentira de Mauro Cid, né, a seu favor. Aí o que acontece? Surge uma outra questão, outro problema para Jair Bolsonaro resolver. Como que você analisa, né, esse jogo muito bem descrito ali pelo André Marcília? Pois é, Mário, Marcília foi aí muito preciso na descrição do que tem acontecido com essas operações recentes da Polícia Federal. Nós tivemos aquela reportagem da revista Veja divulgada na quinta-feira à noite, que trouxe aí a público a revelação de que Mauro Cid estava trocando mensagens por meio do aplicativo Instagram e que ele mentiu no interrogatório ali diante do ministro Alexandre de Moraes, quando perguntado pelo advogado do Bolsonaro se ele havia se utilizado de qualquer aí aplicativo de mensagens, e ele negou, né? Foi muito ali peremptoriamente uma negativa, dizendo não, nunca usei, e não se recordava desse perfil lá, Gabriela R702, que era o nome do perfil no Instagram, e veio a público então a notícia de que ele estava trocando mensagens, sim, mesmo quando estava impedido pelo próprio acordo de colaboração premiada que ele havia, né, feito com a Procuradoria-Geral da República e que recebeu ali também o beneplácito do ministro Alexandre de Moraes. E ele estava impedido de fazer, e essa não só a violação aí do sigilo da colaboração por si só já é um motivo para rescisão e anulação do acordo, como também o teor das conversas que foram reveladas, de que ele havia sido objeto de pressão por parte da Polícia Federal para fazer ali aquelas... o teor da colaboração em si, de que não, havia sido praticado um golpe de Estado, quando a gente sabe que em nenhum momento foi utilizado por qualquer das partes acusadas aí nesse processo de tentativa de golpe de Estado a palavra golpe, que eventualmente as discussões que foram travadas envolviam tão somente a invocação ali de institutos que estão previstos na Constituição, estado de defesa, o estado de sítio ou a garantia da lei e da ordem, e não por coincidência surge na sexta-feira essa operação contra o ex-ministro do governo Bolsonaro, Gilson Machado, que foi preso e horas depois acabou tendo a sua prisão revogada e convertida, na verdade, em medidas cautelares, né, dentre as quais proibição de frequentar certos lugares, recolhimento noturno, e também tivemos agora essa nova operação, na verdade, o indiciamento tanto do Bolsonaro quanto do seu filho Carlos Bolsonaro, novamente do Alexandre Ramagem também, que está entre um dos réus desse processo lá da suposta tentativa de golpe de Estado. Você tem agora o indiciamento tanto do presidente Bolsonaro quanto de demais aí indiciados pela suposta existência dentro da ABIN de uma estrutura paralela que estaria ali monitorando e vigiando opositores do governo Bolsonaro à época em que ele era presidente, dentre os quais ministros do STF, parlamentares de oposição e outras pessoas aí que de alguma maneira faziam oposição ao governo Bolsonaro. E estranho que esse indiciamento surge justamente no momento logo após o presidente Bolsonaro anunciar
que ele tinha a intenção de lançar a candidatura do seu filho Carlos Bolsonaro ao Senado, inclusive pelo estado de Santa Catarina. Hoje Carlos Bolsonaro é vereador pelo estado do Rio de Janeiro, ele transferiria o seu domicílio eleitoral para sair candidato a senador por Santa Catarina, visto que o Flávio Bolsonaro vai tentar a reeleição no Senado aí, em 2026 para o Senado no Rio de Janeiro. Então, você vê que o timing dessa operação mostra, primeiro, que eles de fato querem, né, tirar o foco da imprensa e da população, do público, para esse fato de que há sim motivo mais do que suficiente para anulação da colaboração premiada do Mauro Cid e, ao mesmo tempo, tirar aí já 2 potenciais candidatos ao Senado da eleição de 2026. Pelo estado do Pernambuco, o Gilson Machado, e agora o Carlos Bolsonaro, que um potencial candidato aí pelo estado de Santa Catarina, o que evidencia ainda mais que o aparato judicial no Brasil, infelizmente essa parcela da Polícia Federal que atua aí a mando do ministro Alexandre de Moraes se transformaram num aparato de perseguição de opositores políticos, né? Tantas vezes denunciado, inclusive pelo ministro Zanin, que atacava a Lava Jato, dizendo que o presidente Lula estava sendo vítima de um lawfare, né? De uma instrumentalização do direito para perseguição de oponentes políticos. E o que a gente vê claramente, até pelo timing agora desse novo indiciamento do presidente Bolsonaro, do Carlos e dos demais indiciados, que há sim um calendário aí estabelecido para, primeiro, desviar o foco do que são fatos negativos dessa atuação do Supremo Tribunal Federal e agora também deixar ainda mais escancarado essa atuação política nesse caso em que nós temos 2 pré-candidatos ao Senado sendo atingidos aí por medidas da Polícia Federal em menos de uma semana e justamente no momento em que a colaboração do Mauro Cid está em questionamento, porque os fatos que foram trazidos a públicos são mais do que suficientes para anular essa colaboração à luz da lei da colaboração premiada, que prevê justamente que a quebra da veracidade, a falta de credibilidade, de veracidade e de voluntariedade do colaborador é motivo mais do que suficiente para anulação do acordo e assim deveria fazer o ministro Alexandre de Moraes, só que a gente sabe que é muito improvável que isso venha a acontecer, Mari. Ótimo. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui os áudios aí de Mauro Cid e toda uma análise sobre esse assunto. Agora a gente vai receber aqui no nosso programa novamente o advogado Luiz Felipe Cunha, ele que defende uma mãe de 7 crianças, né, uma delas de colo, inclusive, condenada a 14 anos de prisão pelo 8 de janeiro. E a novidade é que foi decretada a prisão da Gisele sem sequer ter sido avaliada a prisão domiciliar. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa tarde, doutor. Conta pra gente, né, como foi recebida aí essa notícia por parte da família, né, e como deve ser o seu trabalho daqui pra frente também para tentar reverter isso. Bom, boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Doutor Frederico, não é isso? É advogado também, o senhor, né? Sou advogado, mas pode chamar de Frederico mesmo. Tá bom. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês novamente. Mandar um abraço também para os advogados que participam do caso da Gisele juntamente conosco, é uma força-tarefa de advogados que a gente montou, que é doutor Hélio Júnior, doutora Taniele Tedes, doutora Carol Cibucci, doutora Marta Padovani, doutora Gilza. Mas o que nos deixou estarrecidos é que nós tomamos conhecimento, nós já sabíamos da condenação dela, absurda, assim, fora de qualquer legalidade, questão humanitária e tudo isso. Nós tomamos conhecimento aproximadamente ontem, foi publicado às 10 horas da noite. E nós tomamos conhecimento nesse horário. Na mesma hora, eu estava em sala de aula no curso que eu estava fazendo, entramos em contato com a Gisele, já conversamos com ela, tentamos acalmá-la o máximo possível e comentamos que haveriam vários recursos, né, cabíveis antes da sua própria prisão, porém, vocês receberam aí, o ministro ele simplesmente nega nosso pedido de domiciliar, né, em tese, né? Ele fala, conforme relatado, Gisele Alves Guedes Moraes, condenada à pena, deve ser cumprido inicialmente em regime fechado. E o acordo condenatório encontra pendente de publicação. Teoricamente, como funciona o direito? Depois que o acórdão é publicado, abre-se um prazo para a PGR se pronunciar e abre-se um prazo para a defesa também, no caso, para recursos.
e nesse caso parece que não está sendo respeitado isso. Então, essa é uma das nossas grandes preocupações dos advogados e também da Gisele, dos familiares, né? Ela tem 7 filhos, sendo que 5 menores e 3 menores de 12 anos e um de colo. Como que ela pode ser presa? Isso a gente estava conversando ontem. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui no programa Entre Linhas. Doutor, e qual a expectativa aí? O senhor vai recorrer dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E a expectativa para os próximos dias aí para que a Gisele, né, não venha a ser presa ou eventualmente, no máximo, né, seja convertida aí em prisão domiciliar, a prisão dela? Nós já solicitamos a prisão domiciliar, né? Ele fala assim no final ali do relatório, vocês devem estar com ele em mãos aí, ele fala assim: na hipótese, o requerimento não deve ser acolhido e deverá ser oportunamente analisado por ocasião do início do cumprimento da pena. Diante do exposto nos termos e tal, indefere o requerimento formulado por Zélio Alves. Ou seja, ele, teoricamente, pelo que parece, ele vai ordenar a prisão e vai analisar o pedido de prisão domiciliar após a prisão dela. Pelo que está escrito aqui na decisão dele, publicada, essa decisão foi publicada quase meia-noite de ontem, né? Então, a gente ficou muito estarrecido e nós já sabemos os recursos cabíveis nesse caso, né? Um dos recursos embargos infringentes, até porque o ministro Zanin, diferentemente do ministro Alexandre de Moraes, que deu a decisão de prisão por 14 anos, por todos aqueles crimes que a gente sabe, né, que com certeza ela não cometeu, e a maioria também dos presos políticos do 8 e 9 de janeiro também não cometeram, mas os embargos infringentes são cabíveis, tendo em vista que o ministro Zanin deu 11 anos, o voto dele foi de 11 anos, e o voto do ministro Luiz Fux foi de 4 anos. Então, cabe aí o embargos infringentes, é o primeiro recurso que a gente tem para fazer, mas nós temos vários outros recursos, estudando aqui também, para fazermos para que ela não vá para a prisão, que ela não tenha necessidade de ser mais uma presa política. E a gente, além disso, nós sabemos o que essas pessoas que foram presas na Comédia estão passando, como a dona Dalgisa, tratamento médico lá, ela tem enfisema, além de filho pequeno, ela tem uma comorbidade. Então, a lei de execução penal, tratados internacionais, Constituição, Código de Processo Penal, todos tratam sempre dos casos de mães com filhos menores, pessoas com comorbidades, idosos, né? Então, isso é importante que se levante o tratamento desumano e degradante que essas pessoas estão recebendo, não só por conta do STF, da PGR, mas também do presídio da Colmeia, que nós já denunciamos diversas vezes, denunciamos inclusive a OEA diversas vezes, no caso da dona Dalgisa e da Ana Flávia também, né? Ótimo. E quais as perspectivas, né, que a gente sabe que muitas pautas estão sendo esfriadas no Congresso, a gente vê o caso da CPMI, do INSS, outras tantas pautas, o próprio aumento do IOF, que estão tentando abafar, e tem a questão do PL da anistia que está engavetado, e agora com recesso em julho, tantas viagens dos parlamentares, existe alguma expectativa de que pelo menos a mobilização do próximo dia 29 volte, né, a dar gás para essa pauta mesmo do PL da anistia, porque é extremamente importante neste momento, né? Eu tenho muita fé, acredito bastante, Mariana, que o PL da anistia ele não morreu, nós vamos conseguir levantá-lo, inclusive conversando semana passada com o deputado Sanderson, nós já havíamos aprovado uma audiência pública acerca da anistia, e ele estava aí, o doutor Hélio Júnior, lá na Câmara dos Deputados, e a pastora Célia, que é a irmã da Dalgisa. Nós conversamos com ele, sentamos com ele, conversamos, e ele falou: doutor, agora eu acho que está uma hora bem propícia para a gente fazer essa audiência pública. Então, eu vou tentar marcar o mais rápido possível essa audiência pública para que a gente possa, de fato, colocar para andar essa questão da anistia e aquecer novamente no Congresso, né? Porque, inicialmente, o PL havia obstruído, né? O PL havia obstruído todos os trabalhos
no Congresso Nacional até que se pautasse o pedido de anistia. Foi aprovada a urgência, mas essa urgência não é aquela urgência. A urgência tem 100 pedidos de aprovação de urgência e quem coloca para andar isso daí é o presidente das casas, né? Isso é lamentável. Até esse regimento interno do próprio Congresso é um verdadeiro absurdo, né? É verdade. Muito obrigada, doutor, por participar novamente aqui no nosso programa. A gente te espera mais vezes no Entre Linhas. Mariana, muito obrigado. Frederico, muito obrigado. E que a gente consiga tirar na Flávia que está próxima de sair também, e a gente quer aquela mãe também que tem um filho menor também, o Isaac, de 8 anos, acho que eu já falei sobre esse caso com vocês, e que a gente consiga, com esses recursos, que seja feita a justiça e a Gisele não tenha que passar pelo desespero, pelo tratamento desumano degradante, que é estar presa e estar longe dos seus filhos, né? Porque essa é a pior questão, é ela estar longe dos filhos, inclusive um filho de 1 ano de colo. Isso é uma aberração jurídica, né? Isso é um absurdo. Então, só tenho a agradecer a vocês, parabéns mais uma vez pelo trabalho e pedir oração a todos, que todos orem, para a gente consiga aprovar esse pedido de anistia o quanto antes e que a gente consiga manter a Gisele liberta ou que seja convertida esse pedido de prisão dela para uma domiciliar. Muito obrigado a todos. Obrigada, até a próxima. Agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas vereador Gilson Machado Filho, ele que, além de vereador, é filho do ex-ministro de Jair Bolsonaro, que foi preso na última sexta-feira, teve também a prisão suspensa, e a gente vai analisar esse caso também. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é uma honra recebê-lo. Boa tarde, Mariana, boa tarde, Frederico, boa tarde a todos que estão assistindo vocês. Primeiramente, é uma honra ser convidado por vocês em um momento tão especial, né, que a gente está vivendo. Eu estava vendo o depoimento do advogado aqui agora, a gente está vivendo uma fase obscura do setor judiciário. Infelizmente, a gente tem hoje filhos de pais órfãos, na verdade, órfãos de pais vivos. E eu pude presenciar isso e viver isso na minha pele nessa sexta-feira, quando eu tive meu pai arrancado de dentro de casa, sem ter cometido um crime sequer. Não é fácil. Meu pai, que sempre ensinou que tudo na vida se ganha através do trabalho, e ele construiu sua história trabalhando muito. E ele é reconhecido não só aqui no Brasil, mas mundo afora, através do seu trabalho que ele prestou em toda a sua vida como empresário. Como vocês sabem, meu pai nunca foi político, foi ministro, porque foi ministro técnico do governo Bolsonaro. E ele aprovou diversas medidas muito importantes para o Brasil, como a isenção de visto para americanos, australianos, japoneses, e é reconhecido até hoje através do seu trabalho. Foi muito triste ver que hoje realmente a gente está vivendo um período muito obscuro do judiciário. Meu pai é um civil, ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é presidente da República, ele jamais poderia estar sendo julgado pelo STF, quanto mais sendo preso por causa de uma investigação. Disse que ele foi supostamente tirar um passaporte para Mauro Cid, quando nunca aconteceu isso. Na verdade, ele ligou para o consulado português para tirar renovação de passaporte para o meu avô. Inclusive, meu avô foi ontem no consulado tirar o passaporte. E é muito triste a gente estar vendo isso, porque meu pai ele foi preso no mesmo dia, solto no mesmo dia, sem o devido processo legal. Para vocês terem ideia, a gente recebeu o processo do meu pai ontem à noite. Ele foi preso sem nem saber o motivo de sua prisão, não tinha nem como um advogado recorrer. E no mesma noite ele foi solto, para vocês verem como foi uma arbitrariedade do sistema judiciário do Brasil hoje. Ele está muito triste, mas ele está tranquilo, ele sabe que a justiça divina ela nunca falha. E ele agradece a Deus, a todo mundo que mandou mensagem, muita gente, de todos os partidos, inclusive PT, PSB, partidos de esquerda, todo mundo se solidarizou com a Câmara dos Vereadores. Recebi mensagens de todos os partidos, porque eles viram realmente que existe uma perseguição, porque ele não teve o processo legal. Se tivesse cometido crime era uma coisa, mas não, ele jamais cometeu um crime sequer.
Pelo contrário, sempre trabalhou muito seriamente, tanto é que a prisão dele foi revogada no mesmo dia, mas colocaram 5 medidas cautelares para ele. Ele hoje não pode falar com o presidente Bolsonaro, ele não pode sair de dentro de Recife. Detalhe, para vocês terem noção, ele não mora em Recife. Meu pai mora em Jabotão dos Guararapes. Então, como é que ele vai para casa dele? Ele também teve seu celular apreendido e tem que se apresentar de 15 em 15 dias na comarca. Então, a gente está vivendo um tempo obscuro que, infelizmente, deixa todo mundo muito triste, sabe? Eu, inclusive, discursei ontem na Câmara falando justamente sobre isso, porque o ministro, em vez de seguir o devido processo legal, ele primeiro prende para depois investigar. E ele se esquece que por trás de meu pai tem um avô de 85 anos, seu pai que acabou de perder sua mãe. Então, como é que a cabeça do meu avô vai ficar? Meu avô que tem um legado aqui em Pernambuco de muito trabalho, ensinou isso para o seu filho, que sempre seguia um legado de conquistar as coisas através do trabalho. Também tem uma mãe, minha mãe, esposa de meu pai, que está passando por depressão justamente por ver tantos aliados do presidente Bolsonaro sendo incriminados sem o devido processo legal, sempre com medo de isso chegasse até meu pai. E chegou. Agora a gente está sofrendo esse processo que é altamente autoritário e que a gente vê que é realmente uma perseguição política para tentar de todo jeito incriminar Jair Messias Bolsonaro. Não é à toa. Meu pai também estava despontando como um possível candidato ao Senado em 2026 e a gente vê esse indício, né? Onde você lança candidatos de Jair Bolsonaro ao Senado, eles estão sendo incriminados. E, inclusive, saiu hoje outro indiciamento da Polícia Federal a Jair Messias Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro e ao delegado Ramagem. Então a gente vê uma perseguição política para eliminar os adversários do presidente Lula. Como que o senhor analisa, né? A gente trouxe aqui no começo, eu sei que o senhor já trouxe uma análise sobre isso, né? Mas esse evento acontecer exatamente um dia depois que saiu a notícia de que Mauro Cid teria mentido e tudo mais. O próprio André Marcília, nosso comentarista aqui, ele trouxe essa análise também, né? De que serviu, de certa forma, como uma substituição de um pilar para sustentar a narrativa de golpe. Como que o senhor analisa isso? Bom, vamos aqui refrescar a memória, né? Lembre-se, Queiroz falhou, 51 imóveis de Bolsonaro falhou, carteira de vacinação falhou, cartão corporativo falhou, as joias que o presidente recebeu falhou, até importunação de baleia o presidente Bolsonaro teve e falhou. É isso que acontece quando tentam incriminar o político mais correto que a gente teve na história do Brasil. O presidente Bolsonaro é um homem íntegro, que sempre esteve lá na Câmara lutando por Deus, Pátria, Família e Liberdade. E isso daí incomoda muita gente, porque ele é o único candidato capaz de destruir esse sistema. Então, quando a gente vê a operação Castelo de Areia com Mauro Cid caindo aos pedaços, eles estão desesperados, arrumando qualquer outra coisa para incriminar o presidente Bolsonaro. Eles não querem deixar o único candidato capaz de acabar com esse sistema concorrer às eleições. E eles estão desesperados. Não é à toa que prenderam meu pai na sexta-feira de manhã e soltaram ele de noite, sendo que pegaram o celular dele, pegaram o passaporte dele, ele está proibido de ir nos Estados Unidos, está proibido de sair de Recife. Então a gente vê um desespero. É como se você estivesse num ringue de boxe e você estivesse nas cordas. O ministro está desesperado para tentar incriminar Bolsonaro, porque todas as narrativas que foram criadas contra ele até hoje falharam. E surge mais uma agora, dessa BIM paralela. Vereador, e eles revogaram a prisão e chegaram a devolver o celular do seu pai ou o policial... Não devolveu. É o que eu falei. Primeiro se prende na cabeça do ministro, depois se investiga. Ou seja, se eles quisessem apenas o celular, o passaporte dele, devia ter feito uma busca e apreensão apenas na casa dele, mas para que prender? É muito estranho a pessoa ter uma prisão decretada de manhã e ser solto à tarde. Vocês concordam? A prisão é a última instância, sendo que ele não segue o devido processo legal. Outra coisa, apreenderam o carro de meu pai também. Ele está sem carro para dirigir. Eu tive que emprestar meu carro para ele esses dias.
Então, é muito triste a gente realmente estar passando por um momento que nunca foi visto antes no judiciário. Parece que eles estão com superpoderes e estão quebrando todo o devido processo legal. O próprio advogado de meu pai disse que nunca havia um caso dessa magnitude, mas pelo menos o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão dele, reconheceu o erro, mas para não ficar, eu diria, por baixo, ele teve que ficar com o celular de meu pai, o passaporte. E vale lembrar, meu pai ele é sanfoneiro, ele é cantor de uma banda de forró e a gente está no São João. Ele tem mais de 10 shows marcados agora para o São João e ele não está podendo sair de Recife. Ele é empresário, ele depende disso para sobreviver. E vocês sabem que na época do São João é a época que o sanfoneiro mais... Infelizmente ele não está podendo sair de Recife. A gente vai tentar revogar essas medidas cautelares e eu tenho certeza que vai conseguir, porque realmente meu pai nunca fez nada de errado e jamais faria. Ótimo. O senhor acredita que essa questão do celular, provavelmente o celular era o grande alvo aí para começar uma nova pesca probatória? Bom, isso é o que todo mundo está falando, né? Como eu disse aqui, eles estão meio desesperados para tentar incriminar o presidente Bolsonaro a todo custo. E meu pai é, sem dúvidas, um dos maiores aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro. Desde o começo, ele sempre acreditou em sua candidatura. E desde sempre, além de aliados, eles são muito amigos. Então, sem dúvida, essa pesca probatória foi para pegar realmente o celular do meu pai, também pegar o passaporte de meu pai, porque a gente tem muito contato com o pessoal dos Estados Unidos também. Meu pai é sempre muito bem recebido. Não é à toa que a gente foi um dos únicos, junto com o Eduardo Bolsonaro, a ser convidados à festa de vitória de Trump, também a apuração dos votos de Trump. Eu estava lá na casa, eu acho que fui o único dos vereadores do Brasil que foi para uma dessas festas. E a gente sabe o que está acontecendo, existe uma movimentação nos Estados Unidos. Então, realmente, eu acredito que essa prisão antes de investigação com meu pai foi justamente para pegar seu celular, para tentar dar a gente tá te vendo, se liga aí que a gente tá te vendo e a gente vai de todo jeito impor, acho que para impor realmente um medo, entendeu? Eles estão perdendo a noção, estão com medo, estão nas cordas e estão precisando de todo jeito pegar qualquer tipo de coisa para incriminar o presidente Bolsonaro. Em menos de uma semana aí tivemos nessa medida contra o seu pai. Hoje o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro também indiciado. Ele que até o próprio presidente Bolsonaro indicou que pode ser um potencial candidato aí, e provável candidato ao Senado em 2026 pelo estado de Santa Catarina. O seu pai, né, também um potencial candidato aí a senador pelo estado de Pernambuco. Como é que está o seu pai aí? Ele pode ser que repense essa candidatura ou, né, vai se manter firme aí diante, a gente sabe, dessa perseguição implacável aí por parte do ministro Alexandre de Moraes? Eu acredito que o que não nos mata nos fortalece. E na Bíblia tem uma fala que fala: não tenhas medo. E na Bíblia tem essa fala 365 vezes. Ou seja, todos os dias do ano. Então a gente não tem medo. Isso está nos dando mais gás ainda. E tanto eu quanto meu pai, a gente vai lutar com todas as nossas forças para elegê-lo senador da República em 2026. Porque a gente precisa de senadores com coragem para bater de frente com esse sistema e para equilibrar os poderes. Apenas isso, a gente precisa de equilíbrio. Hoje a gente tem senadores que estão deixando os ministros do STF mandar no Brasil. A realidade é essa. Então, vamos lutar para eleger senadores sem rabo preso. E meu pai é um desses. Aproveitando que a gente está falando sobre 2026, a importância da renovação do Senado, né, do fortalecimento ali da oposição, no caso, no Senado, gostaria de ouvir também a sua opinião sobre como tem sido essas frentes aí, como que outra frente do judiciário que preocupa é a questão da censura, né, e a normalização da censura aí, a gente de olho em 2026, isso pode atrapalhar bastante aí a campanha, ano eleitoral, isso pode fazer, se tornar uma tentativa de abafar aí a direita em 2026? Aqui, a direita ela tem o triplo do engajamento nas redes sociais do que a esquerda. A esquerda realmente não consegue engajar nas redes sociais
E agora foi feito no STF uma medida que bota na conta das plataformas toda a retirada dessas postagens. E eu estava lendo um estudo aqui que isso foi feito na Inglaterra e em outros países. Em todos os países que isso foi feito, pelo estudo que eu estava lendo aqui da Universidade Americana, 97 a 99% das postagens que foram removidas das redes sociais, porque as medidas iam ser na conta das plataformas, eram legais. Sendo que a plataforma, com medo de ser processada e pagar por isso, ela retirava apenas com a denúncia anônima. Então, se uma pessoa de esquerda se sentir ofendida com o que eu, candidato de direita, falei, ela vai lá, denuncia, a plataforma automaticamente ela vai tirar sem correr o devido processo legal. Então, é uma tentativa, sim, de calar a direita e é o que eu sempre falo, né? Hoje é contra a direita, mas amanhã pode ser contra o centro, a esquerda, e tem gente que está iludibriada com isso daí. A gente precisa, nesse momento, ter união e ter lucidez, porque o que está acontecendo no Brasil é uma coisa terrível que nem na ditadura militar foi vista. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. A gente te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Muito obrigado, tenho certeza que vou aparecer aqui mais vezes e quero dizer que meu pai mandou um abraço para todo mundo que mandou uma mensagem de solidariedade para dar esse espaço aqui para a gente. Ele não está podendo falar aqui ainda, está associando tudo que aconteceu com ele, porque você imagina, um homem íntegro que sempre levou a vida com trabalho, com mérito, cerca de 250 famílias de trabalhadores nossos dependem diretamente do trabalho dele e ele agora não está podendo nem sair de Recife. Então, a gente vai lutar para remover essas medidas cautelares e de imediato já agradeço a todo mundo que mandou uma mensagem e ele está solto e vai lutar por esse país. A gente não vai desistir do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, até a próxima. Te esperamos no Entre Linhas. Bom, daqui a pouco a gente vai chamar Diogo Forjaz também para comentar sobre isso. Vamos trazer aqui para a mesa com o Frederico Juncker. E agora vamos ouvir então os áudios de Mauro Cid. Esses episódios que estão se sucedendo aí, a gente vai analisá-los já aqui no Entre Linhas. Vamos ver. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Até hoje, a Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro, não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max, o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. E as próprias mídias sociais de direita são voláteis. Né? Sai na Veja alguma besteira, sai no Globo alguma besteira, no Globo, aí todo mundo começa a dar porrada em mim. Aí, quando sai alguma coisa positiva que eu falo, aí, tá vendo? O presidente não fez nada. Só que, quando é para me criticar, me criticam. Quando é para elogiar, para defender o presidente, entendeu a lógica das mídias sociais? É porque não tem apoio nenhum. Zero. Quem vai me apoiar? Rogério Marinho? Não vai. Os deputados, os senadores de direita não vão me apoiar. E quem vai me apoiar? O povo? Né? Para pensar um pouquinho. O presidente botou mais de 1 milhão de pessoas agora na Paulista. E aí? O que mudou? Nada. Zero. Os ministros falaram que não vai ter anistia. O Rodrigo Pacheco falou que não tem anistia. E aí? Nada. Quantas queixas, crimes ou denúncias, alguma coisa, os deputados, os senadores de direito já fizeram ao STF quanto que está acontecendo? Nenhuma. Ninguém faz nada. Porque assim, uma coisa é você, a gente apanha, fica presa. Mas quando você vê a família sofrendo por sua causa, aí o negócio pesa. A gente aguenta muito. Quando você vê a família se lascando, minha filha sendo hostilizada por professora de esquerda na escola, não indo mais para a escola, ficando em casa o dia todo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo está enrolado. Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas
O Léo Câmara estava na reserva, só estava no grupo. General Braganento, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões na Olimpíada, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu par. Quem perdeu tudo fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né, e ainda estou pagando, estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... Bom, vamos chamar Diogo Forjaz. Boa tarde, Diogo. Bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. Traz, por favor, aí a sua análise, né, sobre esses últimos áudios, o que eles revelam e se eles devem ter um grande impacto daqui para frente. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Me perdoe, Juncker. Qual que é o seu nome mesmo? Travei, cara. Frederico Juncker, mas acertou o sobrenome. O sobrenome mais difícil, né? Acertei o mais difícil. Boa tarde, bom vê-los aqui. Esse áudio do Cid não é novo, né? Esse áudio, por exemplo, esse do finalzinho do vídeo aí, nós já tínhamos ouvido na primeira publicação da revista Oia, da revista Veja. Então não tem uma grande novidade nisso daí. Agora, a gente tem que prestar atenção na consciência do indivíduo, né? Ele é a grande vítima. Quem mais perdeu tudo na família? Daniel Lúcio da Silveira, já ouviu falar? A mãe foi forçada a depor contra ele, foi presa injustamente por palavras, mesmo sendo imune por elas. A vida da esposa dele foi completamente destruída, ela que é advogada, e era advogada do caso dele, inclusive, teve a vida completamente devassada. A sua filha passou por aquele trauma de veria o pai na véspera de Natal, de repente não veria mais, sabe-se lá Deus por quê. Enfim, a gente pode trazer uma lista de pessoas destruídas. Clériston se ferrou mais, não tem como mais tirar do túmulo. Ninguém vai ressuscitar o Clériston para devolvê-lo à sua família. Então, essa história de a grande vítima é complicada, né? Daniel Silveira, por exemplo, nunca falou nada, até porque não tem muito o que dizer. Então, esse comparativo do Cid, essa perspectiva de vítima, a única coisa certa no que ele falou é que todos são vítimas. É verdade, todo mundo é vítima. Quem mais teve família inteira revirada? Família Bolsonaro. Até a avó da Michelle foi revirada pela imprensa na época. Então, isso não é uma prerrogativa do Cid. Aliás, o centro político começa a sentir o gostinho do que é essa inquisição política. E esse talvez seja o ponto mais relevante até do que o resmungo do mal do Cid, que na verdade desenha como três pontos importantes, né, para não fugir do assunto. 3 pontos importantes do que o Cid falou aí. Primeiro, mostra o desespero dele e como ele se sente vítima e isolado. Depois, isso demonstra como ele falou o que era necessário para sair dessa posição. E se você somar esse resmungo do final com o início dos áudios, em que ele disse que era conduzido, que eles diziam isso e tal, e aí eu tinha que falar, não, tá, então, mas eu não sei. Aquela narrativa dele nos áudios da Veja, em que ele demonstra que foi conduzido, isso fecha o pacote para anular a delação. E o mais grave é que a autoridade policial, obviamente, então sabia que essa delação não delatava coisa nenhuma. E aí a gente tem outro problema. Muito se fala da nulidade da delação do Cid, mas é que, dada a condução da autoridade policial, isso também anula a autoridade policial, porque ela agiu de má fé. Se a mesma autoridade policial que conduziu, se confirmado tudo isso, se a mesma autoridade que conduziu a delação de Mauro Cid, da maneira como ele relatou, é a mesma autoridade policial que coletou as mesmas provas que os advogados relatam estarem fragmentadas, fora de contexto, incompletas, o que não foram apresentadas totalmente à defesa, isto cria um conjunto da obra nulo. Você anulou quem conduz a construção da obra e não apenas a delação em si, que já se sabe ser mentirosa, dadas as mensagens lá que apareceram. Então, isso falando do caso específico do golpe, que nós sabemos que nunca, pelo menos do lado do Bolsonaro, nunca existiu. Agora, me preocupa muito esse flerte com a loucura, esse flerte com o delírio que nós estamos vivendo. Isso é muito perigoso. Quer dizer, a gente olha para um estado de exceção onde claramente a autoridade policial teria conduzido a delação, onde as provas não provam, onde não há relação lógica, não há nexo causal, não há nexo temporal na delação. A gente olha para um país onde tem mais de 1.000 pessoas presas com presunção de culpa, como é o caso daquelas pessoas do 8 de janeiro. A gente olha para um país onde existe ameaça e pesca probatória, como aconteceu com o Gilson Machado, como se fez com o Eduardo Bolsonaro, que nada mais faz do que buscar os caminhos legais possíveis, inclusive no âmbito internacional. Quando você para olhar um país onde os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando julgam o que o próprio Barroso disse ser censura, palavras dele,
Não sabemos, então, se a gente tem que passar para frente ou se eles mesmos fazem a censura, na ponta. No julgamento do que eles mesmos dizem ser censura, o que já é ditatorial. Fazem alusão, referência, admiração a um regime publicamente ditatorial, o chinês, mencionando palavras de Deng Xiaoping, uma das figuras mais autoritárias da história da humanidade. Quando julgam, repito, o que eles dizem ser censura. E Barroso diz ser censura quando se pergunta sobre como seria isso em relação às eleições. Veja só. Esse ato em si está imbuído de uma sucessão de ilegalidades, porque os ministros supremos não podem legislar, apenas o legislativo. O legislativo, ainda que quisesse, não poderia fazer o que eles estão propondo, porque isso cria censura prévia, viola o artigo 5º, viola o artigo 220, ou seja, num cenário desses, em que essas autoridades que falam em censura fazem referência à China enquanto legislam, a partir do Tribunal do Supremo, estão por aí, falamos em resolver o problema com o Senado forte em 2026. O problema é que em 2026, ministros que citaram Deng Xiaoping demonstraram admiração para a China enquanto discutiam a censura. Esse é o estado do Brasil. E há quem fale seriamente em resolver com um Senado forte em 2026. Isso é o flerte com o delírio. Nós estamos negando, mais uma vez, a realidade. É como citar o ativismo judicial de alguns ministros, quando é impossível encontrar alguma ação abusiva que não tenha sido chancelada por todos. Então está na hora do povo colocar a cabeça no lugar e lidar com a realidade como ela é. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que é a ausência da Constituição e da lei. Falta regra no jogo. Não dá para jogar sem regra. A prioridade número 1 é restabelecer a regra do jogo, porque sem ela não dá para alinhar nenhum dos outros pontos que são para lá de relevantes. E com isso, quanto menos regra tem, quanto mais se normaliza, mais o poder se concentra na mão dos togados. E aí voltamos então à delação do Cid, porque eu sei que eu fugi um pouco do assunto. É nesse contexto que vem a delação do Mauro Cid. É neste ambiente que se descobre a verdade sobre a delação do Mauro Cid. Então a gente tem que parar de flertar com delírio, lidar com o mundo real. O impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a prioridade número 1 do país. E não é mais apenas para a direita. E tem que parar com essa história de inquisição ideológica. A inquisição não é ideológica. Não é uma cruzada contra o pensamento de direita. Essa frase protege o abuso, porque aqueles que não se veem como ideológicos não se veem ameaçados. Tem que botar o pé no chão. A Inquisição é política. Política. Investigação das emendas não é contra a direita. Está expandindo. O caso do Ministério da Educação e da Saúde não é contra a direita. Está expandindo. Agora tem sujeito do MDB. Está processado. Agora, essa semana, ontem, se não me engano, saiu a notícia. Então, o que nós estamos vendo é uma cruzada pelo poder. Portanto, a Inquisição é política. É para neutralizar a força política e cansar a população. Porque se dependêssemos apenas do volume ou do cumprimento da justiça, a delação de Cid nem existiria. Esse processo não estaria aberto. As pessoas do 8 de janeiro não estariam presas. Pelo menos a maioria delas não estaria, e muito menos por golpe de Estado. Talvez uma parte por quebradeiro, que também seria inédito no Brasil, diga-se de passagem. Se fosse este o caso, mas não é. Está na hora da gente parar de flertar com delírio e lidar com o mundo real. Porque daqui a pouco nós vamos começar a normalizar tudo. Quem sabe não apareça quem diga por aí que, diante da censura, a gente deva usar VPN ou outra rede social, sei lá, o Rumble. E assim vai. Vamos nos acomodando ao abuso e eles vão tomando poder, que realmente é muito diferente de ganhar as eleições. Boa, Diogo. A gente já volta contigo. Agora voltando um pouquinho aqui para a mesa para falar ainda sobre essa situação, o Cid teria enviado selfie para provar o uso de perfil falso. A gente tem aí o print, nosso querido Vitor Kunzio pode colocar na tela ali, ele provando que estaria usando o perfil que é Gabriela R702. Frederico. Pois é, Mari, você vê que a primeira defensiva ali do advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, foi negar que essas mensagens fossem verdadeiras. Inclusive, ela, né, disse que eram fake news, que essa reportagem da revista Veja era mentirosa, e tem aí a prova de que, de fato, era o Mauro Cid que estava ali travando diálogo com o advogado de um dos acusados dos núcleos, lá o Marcelo Câmara, que é o coronel da reserva do Exército, que era assessor também do presidente Bolsonaro, e ele estava ali
justamente conversando, hoje a gente sabe então com quem que ele estava conversando, que é o advogado aí, Eduardo Kuntz, advogado de um dos réus aí no processo da suposta tentativa de golpe de Estado e advogado de defesa do Marcelo Câmara. O que deixa ainda mais evidenciado que era o Mauro Cid, a foto, mais do que prova, era aquelas fotos até de visualização única, eu não sei como que o advogado conseguiu fazer o print da tela, mas conseguiu, e se houvesse qualquer dúvida de que essas declarações partiram do Mauro Cid, está aí a prova, deixando muito claro que ele, né, estabeleceu essas conversas e de que ele foi, como ele reconhece nessas conversas, ele foi objeto sim de coação por parte do delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, que é o capanga do ministro Alexandre de Moraes na Polícia Federal e que tem conduzido todos os inquéritos, aí, desde o primeiro inquérito lá das fake news, instaurado no dia 14 de março de 2019, o inquérito das milícias digitais, inclusive que tivemos essa reportagem ontem de um jornal nacional dizendo que os ministros chegaram à conclusão de que não vão arquivar esse inquérito das milícias digitais, que a intenção é manter esse inquérito aberto já pensando nas eleições de 2026, que esse inquérito possa servir aí como mecanismo de controle e pressão sobre os opositores do atual consórcio STF-PT, e fica muito claro aí que o Mauro Cid reconhece, né, tanto que foi objeto de coação por parte da Polícia Federal ao fazer essa colaboração premiada, que de colaboração não tem nada, porque a colaboração, como a própria palavra deixa claro, tem que ser voluntária. E ela não foi obtida mediante coação. E se houvesse dúvida nesse diálogo, é só a gente se lembrar daquele vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes, conduzindo a oitiva do Mauro Cid, deixa muito claro que se ele não colaborasse, haveria consequências tanto para sua esposa quanto para sua filha, que estavam sendo investigadas aí na questão da falsificação dos cartões de vacina, que inclusive foi um inquérito do fato aí dos cartões de vacina que foi utilizado como pesca probatória, um mecanismo de pesca probatória que desencadeou todas as demais investigações e chegou aí aos fatos da suposta tentativa de golpe de Estado. Então fica muito claro que há sim motivo mais do que suficiente para anulação da colaboração formada pelo Mauro Cid e que é o elemento central da peça acusatória do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que se sustenta única e exclusivamente nessa colaboração, tanto que você vai vendo ali na semana passada nas oitivas dos vários acusados, dos 8 acusados que foram ouvidos na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, você via ali que praticamente todos negaram os fatos apontados pelo Mauro Cid e não há provas que corroborem as versões do Mauro Cid. Por exemplo, quando ele diz que se encontrou com o ex-candidato à vice-presidência, Braga Neto, e que teria levado 2 coronéis envolvidos naquela operação Punhal Verde Amarelo, e que estaria sendo tramado o assassinato tanto do presidente Lula quanto do ministro Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o Braga Neto negou ali, inclusive reforçando que nem conhecia os 2 coronéis que o Mauro Cid levou para casa dele, que na verdade eles procuraram o Mauro Cid porque gostariam ali de conversar com o Braga Neto, até era dia 11 de novembro, pós segundo turno das eleições presidenciais, eles queriam prestar a solidariedade ao general Braga Neto pela derrota eleitoral. E ele, de fato, não conseguiu provar com outros elementos qual o teor daquela reunião. Da mesma forma, ele alega que o Braga Neto teria dado dinheiro para ele, esse dinheiro para esses 2 coronéis. Também não há nenhum outro elemento de prova que comprove aí que o Braga Neto teria dado dinheiro para o Mauro Cid para repassar esse dinheiro para esses coronéis da Operação Punhal Verde Amarelo. Então, fica muito claro que o surgimento, inclusive, dessas operações da Polícia Federal contra o ministro Gilson Machado na sexta-feira e hoje o indiciamento do presidente Bolsonaro e dos demais indiciados ali por essa suposta BIM paralela que estaria investigando opositores do governo Bolsonaro, fica claro que é um mecanismo diversionista para desviar o foco da atenção da anulação da colaboração premiada do Mauro Cid e também atingir aí possíveis e potenciais candidatos ao Senado em 2026, o que reforça a necessidade de que essa colaboração seja sim anulada
pois se havia qualquer dúvida contra a veracidade dessas mensagens, está aí essa foto do Mauro Cid escancara de que era ele sim o autor das mensagens e ele estava se utilizando desse perfil aí no Instagram, o Gabriela R702, inclusive que quando questionado pelo advogado do presidente Bolsonaro lá na sua oitiva, o doutor Celso Vilardi, ele foi questionado especificamente sobre a utilização desse perfil. Ele foi muito claro, o senhor se utilizou de um perfil chamado Gabriela R702 para trocar mensagens, quando estava inclusive impedido pelo próprio acordo que você celebrou, e o Mauro Cid foi muito peremptório e disse, não utilizei e desconheço esse perfil. Ele até faz ali, o nome da minha mulher é Gabriela, pode ser um perfil dela, tal, mas eu não utilizei e desconheço. Então, se havia qualquer dúvida, fica escancarado aí que ele mentiu, e tendo mentido, cabe sim à luz aí da lei da colaboração premiada, anulação, rescisão e anulação desse acordo, que vai beneficiar aí todos os acusados, pois essa é a prova, né, mestra, central da peça acusatória do Procurador-Geral da República, Mari. Ótimo, vamos ouvir novamente também a opinião do Diogo, né? Depois dessa excelente análise também do doutor Frederico. Diogo, a gente deve ver outros personagens surgindo aí, como a gente viu, voltando à cena aí, né? Ou servindo de alvo novamente, como o ex-ministro Gilson Machado. Enfim, outros nomes devem reaparecer aí numa tentativa de substituir para manter fortalecida a narrativa de golpe? Eles vão tentar buscar todo tipo de artifício que possa manter a narrativa viva. Acho que isso é esperado, né? Talvez esse tiro final. Vale lembrar que eles toparam violar todo tipo de parâmetro até aqui, e isso cria uma perspectiva de que eles não devem ter muito freio. Aliás, isso talvez explique a fala catastrófica do começo da semana sobre anistia geral e restrita. Talvez seja essa a percepção, de que eles não vão parar. Mas acho que isso já deveria ser ponto consolidado. Eles precisam ser parados. É diferente de eles pararem por conta própria. A autocontenção não vai rolar. Com relação ao Cid, complementando o que o Frederico colocou, poderia dizer o seguinte, não só o próprio Cid anulou a sua delação, como ele demonstrou brilhantemente, mas os outros depoentes não apenas retoricamente contrapuseram as afirmações do Cid, mas com documentos. Então, quando ele dizia, olha, eu não estava em tal lugar, tinha um documento que demonstrava que ele não estava. Depois, quando, olha, eu não estive nessa reunião, há o registro. Então, para cada afirmação que contrariou o Mauro Cid apresentadas pelos depoimentos e as defesas dos demais réus, elas vinham acompanhadas de documentos. Então, se não bastasse a acusação não ter documentos, as defesas têm. Esse é o ponto. E essa delação do Cid como ponto fundamental, que ele colocou muito bem, tem um outro problema grave. Ainda que ela estivesse íntegra, ela não faz o menor sentido. Então, voltamos ao ponto do primeiro comentário. No estado de normalidade, não haveria delação. Porque como pode, na estrutura retórica da peça acusatória, num ponto diz o seguinte, olha, tudo isso aqui, o golpe começou em 2021, desacreditando as urnas eletrônicas em 2021, eles dizem. Tá, mas se começou em 2021, qual era o plano? Qual era o plano de 2021? Desacreditar as urnas para quê? Como? Então em 21 ele já sabia que perderia as eleições em 22? Como assim? Qual que é o plano? A peça não explica qual que é o plano em 21. Qual era o plano? O plano era a minuta do golpe, em 21, que eles dizem, minuta que ninguém encontrou, aliás, documento que não existe. Se o plano era a minuta do golpe, então que conversa é essa de o golpe foi no 8 de janeiro? Complicou, a cronologia não fecha. Se a peça era o decreto do golpe, então, ou a minuta do golpe, que de novo ninguém achou, mas será esse o grande movimento de golpe de Estado? Então, por que esse papo de punhal verde e amarelo? Quem vai tomar o poder com um decreto não precisa matar ninguém. Que conversa é essa? E se tem, então, o plano do punhal verde e amarelo, para quem, então, fazer o quebra-quebra no dia 8, se você já se livrar das autoridades? E se vai fazer o quebra-quebra no dia 8, que relação ele tem com o documento que não foi assinado, que só teria efeito enquanto ele era presidente? E em 2023 ele já não era mais presidente, nem estava no Brasil? Perceba que, com algumas perguntas simples e básicas, você desmonta aquilo, uma peça que tem um apanhado de fragmentos que visam convencer as pessoas de que havia uma intenção de golpe. Isso fecha com a frase da Catanhede, lá no comecinho do processo. É preciso convencer as pessoas que Bolsonaro precisa ser preso. Fecha aspas para a jornalista. Então, portanto, essa é a ideia do regime. E dá para ter a noção de quanto é a ideia do regime, porque de lá a gente vê troca de zap com o ministro. Recentemente, segundo uma delas, o ministro teria criado o termo emendistas, que criativo, né? Usando a criatividade, não deveriam nem se posicionar politicamente. Então, tudo isso
todos esses aspectos que parecem laterais não são, eles compõem, eles complementam a compreensão de tudo que o Frederico acabou de dizer. Essa selfie do Cid, é claro que ela é relevante. Demonstrar que ele mentiu, é claro que isso é relevante. Mas para além da nulidade técnica, há a nulidade total, há a nulidade de essência, há a nulidade lógica, há a nulidade de coerência. E aí voltamos ao ponto. Se tudo é tão claramente nulo, sob qualquer perspectiva que se avalie, se tudo é tão flagrantemente legal, sob qualquer perspectiva que se avalie, precisamos parar de fletar com o absurdo, de fletar com o delírio. Está na hora do Congresso Nacional começar a assumir o seu papel. Está na hora de começar a assumir o seu papel. Artigo 49 da Constituição, inciso 11. E preservar o seu poder de legislar. Está na hora de preservar o artigo 53. Está na hora de eles perceberem que essa mira chegou neles, enfim. Mas esse caso do Bolsonaro, do golpe de Estado, é completamente nulo, de ponta a ponta. E acho que hoje até as samambaias sabem disso. Precisa ter a capacidade cognitiva de uma samambaia para enxergar o volume absoluto de unidades que tem nesse processo. O que a gente tem que pensar agora, e talvez refletir, é quais ações devem ser tomadas e por quem. E aí, os registros formais são um bom começo, eu acho. Ótimo, muito obrigada, Diogo Forjá. Sempre excelentes análises aqui no Entre Linhas também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até tem uma novidade aqui que eu vou passar para vocês, pessoal do Factual da Gazeta do Povo. Estou ali, inclusive, nosso querido Renan Ramalho já passou ali informação. E trago essa notícia porque tem gente comentando no nosso chat. E a questão do roubo dos aposentados. Ele atualizou aqui. Toffoli ignora pedido do governo para paralisar ações contra o INSS por descontos indevidos e suspende apenas a prescrição dos pedidos de indenização. Não dá para deixar essa pauta morrer, né, Frederico? Mas a gente sabe que, principalmente aí chegando na metade do ano, outras pautas estão sendo esfriadas e estão tentando esfriar essa pauta também. Estão tentando esfriar essa pauta, Mário, porque ela escancara a corrupção do governo petista, que a gente sabe que desde lá do primeiro governo Lula, com o escândalo do mensalão, né, que foi revelado pelo então deputado federal Roberto Jefferson, numa entrevista que ficou famosa, e escancarou que o método de governo do PT é a corrupção. Depois o escândalo do Petrolão, Lava Jato, né, com tanta coisa que veio a público, né, com tantos fatos aí, que bilhões sendo desviados dos cofres públicos, e aí chegamos agora no governo Lula 3 com esse escândalo do INSS, em que saíram duas reportagens aí essa semana que eu queria trazer aqui para os nossos espectadores. A primeira, o presidente do Sindinap, que o senhor Milton Cavallo, que é o presidente do Sindinap, o vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico. Esse senhor tem uma chácara, que é uma mansão no interior de São Paulo, e que lembra muito, inclusive, uma famosa chácara em Atibaia, lá, né, que a gente sabe que veio a público na época da Operação Lava Jato ligado ao presidente Lula. E com fotos, inclusive, do Frei Chico convivendo ali, visitando essa chácara em múltiplas ocasiões, e desse presidente do Sindinap, que suspeita-se não tem rendimentos enquanto presidente para ter uma mansão, né, daquela envergadura. Então, e não só isso, mas como o próprio CONTAG, que também é uma das entidades aí envolvidas no escândalo de desvio de recursos dos aposentados e pensionistas, cujo presidente até abril desse ano era o irmão do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal do PT de Pernambuco, Carlos Veras. O seu irmão era o presidente do CONTAG, que também está envolvido, e eles descobriram que das 545 emendas apresentadas pela esquerda, na medida provisória do governo Bolsonaro, que buscava estabelecer um maior controle sobre esses descontos aí dessas taxas associativas, das 545 emendas apresentadas, 96, uma reportagem descobriu que 96 delas haviam sido redigidas pelo CONTAG. Ou seja, é a marca ali do batom na cueca, ligando a uma entidade cujo presidente é irmão do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal do PT. E é por isso que eles não querem que essa CPMI, que vai ser instalada aí a partir dessa sessão do Congresso Nacional, que vai ser realizada pelo presidente Davi Alcolumbre, que a CPMI possa aprofundar as investigações, porque elas vão no núcleo do PT. Essa investigação, inclusive essa reportagem que traz esse fato aí dessas emendas
apresentadas à medida provisória, que foram apresentadas por deputados, na sua maioria, do PT, inclusive Jandira Fegali, dentre uma série de outros, o Jacques Wagner, senador, não só por deputados, mas também por senadores, fica muito claro aí que havia essa coordenação de esforços entre essas entidades que estavam assaltando o dinheiro dos aposentados e pensionistas e deputados da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, que umbilicalmente, historicamente, sempre tiveram ligações com essas entidades. A gente tem que se lembrar também por que essas entidades estavam tão afoitas em, né, afanar o dinheiro dos aposentados e pensionistas, porque eles perderam a arrecadação com o fim do imposto sindical em 2017, quando da aprovação da reforma trabalhista. O imposto sindical representava ali anualmente quase 5 bilhões de reais, que era usado para sustentar a estrutura sindical e para sustentar as manifestações ali movidas à mão e sustentadas a pão com mortadela, que a gente sabe que eram muito comuns essas manifestações naquele período. E tão logo o imposto sindical foi extinto, essas entidades se viram desesperadas porque perderam a sua principal via de sustentação financeira e aí apelaram para assaltar o dinheiro dos aposentados e pensionistas mediante esses descontos ilegais, que, conforme os fatos já revelaram até agora, era de conhecimento do ministro da Previdência à época, Carlos Lupe, agora era também de conhecimento do Volney Queiroz, que é o atual ministro da Previdência, e que, inclusive, quando deputado federal lá no mandato anterior, ele foi um dos deputados que apresentou emendas para afrouxar o controle sobre esses descontos. Então fica muito claro aí que a imprensa, né, a gente sabe, essa grande imprensa, que infelizmente acaba funcionando como braço de propaganda do Lula e do governo do PT e também do STF, tem tentado abafar esses fatos. E porque ontem, como a Mari bem trouxe aqui, na semana passada teve um pedido da AGU, Advocacia Geral da União, do senhor Jorge Messias, perante o Supremo Tribunal Federal, numa DPF, para que o Supremo suspendesse todas as ações judiciais em curso no Brasil de pessoas que buscam justamente responsabilizar tanto o governo federal, a União, quanto o INSS e as entidades por esses descontos indevidos. Eles queriam que essas ações fossem suspensas, que é mais um tapa na cara dos brasileiros que, sabendo da dificuldade, da morosidade do governo para atuar, para conter esse assalto ao dinheiro dos aposentados e pensionistas, eles recorreram ao Poder Judiciário para tentar reaver esse dinheiro e o governo, em vez de despender esforços para ir atrás dos criminosos aí que assaltaram o dinheiro desses aposentados e pensionistas, não, ele mandou a AGU ir lá e pedir para suspender todas as ações para demorar ainda mais o ressarcimento desses recursos que foram afanados e surrupiados dos aposentados e pensionistas do Brasil. E aí a gente vê a importância dessa CPMI para aprofundar essas investigações, porque ela vai no núcleo da esquerda, do PT, de todos esses partidos do PDT que eram ligados a essas entidades e que, inclusive, atuavam dentro do parlamento para facilitar esse esquema, apresentando essas emendas parlamentares que afrouxavam o controle e dificultavam o controle, adiando os prazos, por exemplo, para que fosse estabelecida a biometria, assinatura eletrônica, para que o desconto do dinheiro dos aposentados só fosse possível se a pessoa concordasse de fato, né? Ou mediante assinatura eletrônica ou mediante a sua biometria. E todo esforço desses partidos ali, quando apresentada aquela medida provisória pelo Bolsonaro, nos primeiros dias do seu governo, inclusive, esses parlamentares apresentavam emendas tentando adiar cada vez mais esse controle e, portanto, aprofundadas essas investigações, certamente chegarão no núcleo do governo do PT, pois, né, veja essa questão das emendas parlamentares, os deputados estavam atuando em prol dessas entidades que estavam assaltando o dinheiro dos aposentados e pensionistas, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui o deputado Coronel Tadeu no nosso programa. A gente tem trazido aqui, inclusive, no programa 15 Minutos, o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Frederico e eu temos conversado sobre isso também. Fica o convite para você acompanhar no Spotify ou até aqui no YouTube da Gazeta do Povo também, que é a questão da queda de braço
entre o Legislativo e o Executivo em relação a esse aumento do IOF, aumento dos impostos, enfim, tem sido uma pauta que deixou essa relação um pouco mais problemática. A gente viu aí muita gente votando junto com a oposição, foram o quê? 346 votos, se não me engano, né? Votando pela urgência, pedindo então para que não haja esse aumento de impostos. O governo ainda tenta manter essa articulação, a gente sabe que está fraca a articulação do governo Lula ali com os deputados. Vamos ver como está essa situação na Câmara no momento. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta pra gente, né, o que deve acontecer. A gente sabe que, apesar do presidente da Casa ter se colocado ali defendendo essa pauta, agora parece que ele tentou esfriar um pouquinho, empurrar esse assunto lá para frente. Como é que está a situação? Bom, boa tarde. Desculpa aqui o improviso, né, que eu estou aqui segurando o celular. Mas o embate tá difícil para o governo, porque a pauta é muito indigesta. Nós estamos falando de mais um imposto, nós estamos falando de mais aumento de carga tributária. E veja só, essa questão de aumento de impostos tem sido um destaque muito grande nesse governo do PT, nesse Lula 3 aí. E até os deputados, eu acredito que já estão satisfeitos de tantos impostos, e a população mais ainda, que é a população que vai acabar pagando esse preço. Engraçado que eles têm feito um discurso, agora mesmo passei por um deputado do PT e ele estava me dizendo, vocês não querem votar aumento para rico. Aí eu tive que dizer para ele, falou assim, rico não paga imposto, ele vai pagar o dele. Mas se tiver imposto em cima do produto dele, ele vai repassar para o consumidor. Empresário nenhum paga imposto, ele repassa no preço. E quem paga acaba sendo o consumidor final, a população. E isso em qualquer cadeia econômica. É uma coisa muito óbvia. O imposto ele faz parte do custo do empresário. Então é só na cabeça do PT que o empresário vai pagar imposto, né? A gente sabe muito bem, qualquer produto que você disser aí, de feijão a carro, quem está pagando o imposto sempre é o consumidor final. É ele que vai arcar com isso. E isso caiu como uma bomba aqui, pelo menos dentro da Câmara. Porque ontem foram 346 votos. Malemar foi a base da esquerda, da base do governo mesmo, que acabou contrariando o pedido de urgência, porque os 346 votos envolve deputados do Centrão que estão na base do governo, que têm os seus ministérios aqui na esplanada e, portanto, ficou muito vexatório. O governo não conseguiu convencer a sua base política, né, que ele acha que tem, para poder reprovar esse pedido de urgência. E eu acho que amanhã teve uma reunião de líderes, ainda não teve acordo, mas teve uma reunião de líderes hoje de manhã que promete que amanhã, na quarta-feira, véspera de feriado, nós estaremos votando o PDL do Zucco, do Coronel Zucco, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, com grandes chances do PDL ser aprovado e a gente conseguir evitar que esse IOF seja implantado. Deputado, o senhor assumiu, né, a cadeira da deputada Carla Zambelli, que vimos aí, né, que acabou saindo do Brasil, se encontra hoje na Itália. Como é que o senhor vê essa situação hoje do judiciário, né, atuando, perseguindo aí deputados, parlamentares, inclusive o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que também se encontra fora do Brasil, nos Estados Unidos, e esse contexto aí que acabou levando o senhor a assumir a cadeira de deputado federal? Bom, vou ser bem franco com vocês. Eu assumi com uma tristeza muito grande por estar substituindo a Carla Zambelli nessa condição muito difícil que ela vem atravessando nesse momento. Ela está enfrentando uma turbulência muito grande e pediu um licenciamento do mandato por um período superior a 120 dias. E isso fez com que eu fosse convocado para assumir a cadeira dela. Claro que para mim é uma alegria, porque afinal de contas, além de ter trabalhado 4 anos como deputado, eu fiz campanha política, pedi os meus votos. Curiosamente, eu estava sem rede social, gente. Só para vocês saberem, eu havia sido censurado também nas redes por algo que até hoje eu não sei o que eu fiz, mas eu estava sem rede.
De qualquer forma, me faltaram ali 899 votos, que nesse momento me deram a condição de assumir no lugar da Carla Zambelli. Então, um misto de tristeza, mas um misto de alegria também por voltar à cadeira de deputado. E eu vivo isso daqui intensamente. Eu faço o meu trabalho sempre pensando no povo brasileiro. Tanto é que ontem dei o meu primeiro voto a favor do projeto de urgência e hoje, para minha alegria, conseguimos aprovar na Comissão da Pessoa com Deficiência um projeto da Daniela Rainer que devolve as isenções para as pessoas com deficiência. E agora estou numa sessão do Congresso. Estava ali, inclusive, estudando item por item para poder depositar o meu voto. Então, não é uma situação fácil. Pretendo aqui tocar os projetos da Carla, né? Já tenho a relação de todos os projetos dela, em que comissões estão esses projetos, em que condições eles estão também. E a minha ideia é não fazer a pauta dela parar de jeito nenhum, pedir para andar mesmo. E tem as minhas pautas, tem coisas do mandato passado que eu deixei aqui, foram mais de 500 propostas no total. Algumas delas já se encerraram, já foram aprovadas, foram incorporadas a outros projetos. E tem as atuais que eu pretendo apresentar a partir de amanhã. Uma delas, inclusive, é o fim da audiência de custódia. Então, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui. Se vai ser até dezembro, se vai ser até março do ano que vem, mas o fato é que os meus dias aqui, com certeza, serão muito intensos e de muito trabalho. Ótimo. O senhor tem falado, né, sobre como continuar trabalhando aí também em nome da deputada Zambelli. Eu gostaria de ouvir também do senhor, a gente sabe que tem muitas pautas da oposição que são urgentes, como o PL da anistia, que está engavetado. Hoje nós entrevistamos aqui o advogado de mais uma condenada a 14 anos de prisão pelo 8 de janeiro, ela que tem 7 filhos, a Gisele, e aí a gente se lembra ainda mais, né, nos reforça o quão é importante e urgente essa pauta, que a gente sabe que, assim como outras, até o próprio INSS, a gente vê uma tentativa de enfraquecer essa pauta, tem a questão do PL da anistia também. Quais são os grandes desafios para trazer e refortalecer essas pautas da oposição nessa reta, de certa forma, reta final até as eleições de 2026 aí? Eu considero essas penas que foram impostas a essas pessoas pelos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro um exagero muito grande. E, em muitos casos, eu não consegui ver a individualidade dessa pena. Ao que parece até que é uma sentença coletiva que foi dada a essas pessoas. É claro que se eu tiver acesso ao processo, eu vou poder formular um julgamento muito mais criterioso. Mas, ao que parece, pelo que foi divulgado pela imprensa, é que falta essa dosimetria, né? Foi uma pena muito elevada para fatos menores. Por exemplo, o caso da Débora Rodrigues, que não danificou a estátua da Justiça, ela apenas escreveu uma frase com batom que, com um balde de água e uma escova, a estátua estava limpa novamente. E tomou 14 anos de prisão. Nesse momento, ela cumpre uma medida cautelar em casa com tornozeleira eletrônica. Qual é o bandido que mata, estupra, vilipendia, que ganha 14 anos de prisão? A gente não vê isso com os piores criminosos do Brasil. Mas estamos vendo com uma mãe que, acredito eu, que desavisadamente resolveu fazer aquele ato. Não dá nem para qualificar como um crime de dano. Quem sabe um crime de ofensa. Ela foi caracterizada como terrorista. Isso, para mim, é exagero, né? Eu jamais, com o meu conhecimento jurídico, e eu sou bacharel em Direito, né? Sempre atuei no Direito como professor, né? E então, acredito eu que eu tenho uma experiência jurídica suficiente para considerar essa pena muito exagerada, de 14 anos que foi imposta a Débora e a tantos outros. É claro que as imagens não mentem e tem pessoas que realmente exageraram no seu comportamento. E essas pessoas precisam ser punidas, mas essas estão caracterizadas nos vídeos, né? A gente viu que eles realmente depredaram o patrimônio público,
entraram, quebraram vidraça, vocês sabem. Mas, e aí eu me pergunto, e o MST em 2016, quando quebrou o Ministério da Educação, invadiu diversos prédios aqui na esplanada dos ministérios, pediu a queda do Michel Temer, ou seja, um golpe, né, tentando dar um golpe no Michel Temer. Ninguém foi preso, ninguém foi punido. E não aconteceu absolutamente nada naquela época. E nós temos, entre aspas, aí, o mesmo fato. Então isso me deixa bastante preocupado com os rumos que a nossa justiça está tomando. Por isso que, novamente, eu repito, né, eu considero um exagero muito grande esses julgamentos que estão acontecendo em relação aos fatos do dia 8. Né? Não tenho absolutamente nenhum receio em falar isso, porque é uma opinião que eu já venho sedimentando ela já há muito tempo, desde que começou os julgamentos. Né? Poderia ser de uma forma diferente. E o PL da anistia, que inclusive no meu discurso ontem de posse, eu cobrei o deputado Hugo Mota, disse a ele que eu esperava que esse projeto fosse aprovado no máximo em 90 dias após a posse do Hugo Mota, que aconteceu dia 1º de fevereiro de 2025, e já se passaram 6 meses e ainda não houve nenhuma manifestação, nenhum sinal. Para frente a gente precisa cobrar a votação desse PL da anistia, porque a gente precisa cravar um pouco de justiça nesse país. Deputado, o senhor comentou, né? Agora a gente teve essa reação do Congresso a esse aumento aí dos impostos pelo governo Lula. A gente sabe que a situação fiscal do Brasil é muito complicada e o governo não sinaliza redução dos impostos, mas quer sufocar ainda mais né, as classes empreendedoras do Brasil e, como o senhor bem explicou, os consumidores, né? Porque no final a conta é sempre do consumidor final. E como é que o senhor vê aí a expectativa em relação ao CPMI do INSS, que também atinge o núcleo aí do coração do governo Lula? A gente sabe que uma das entidades, o Sindinap, que está envolvido no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, tem como vice-presidente o irmão do Lula, o Frei Chico, o CONTAG, que tinha como presidente o irmão do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Ele era o presidente do CONTAG até abril. Então, como é que o senhor vê a expectativa aí em relação à CPMI do INSS, já que tantos lesados brasileiros que foram lesados aí por esse escândalo, mais um de corrupção em que assaltaram diretamente o dinheiro dos aposentados e pensionistas e que pode chegar aí no núcleo nervoso do governo petista? Como é que o senhor a expectativa para essa CPMI? É uma pena que essa CPI não tenha sido aberta ainda. Né? Não vou dizer que não seja uma decisão fácil para o presidente da Câmara, porque ele deve ter os seus compromissos com o Palácio do Planalto, deve ter alguns acordos com o Palácio do Planalto e possivelmente esses acordos estejam impedindo de tomar essa decisão. Mas aqui fora a gente só quer saber quem são os culpados, só isso, mais nada, e colocar os culpados na cadeia. Se nós fizéssemos uma investigação, nós saberíamos quem são essas pessoas. Eu não vejo tanta dificuldade nisso, uma vez que a Polícia Federal e não sei se é o CGU, o TCU, acredito que seja a CGU, já tem bem adiantado essas investigações, né, de como eles fizeram tudo isso, a forma com que eles fizeram, e praticamente seria uma CPI muito rápida. Né? E é importante a gente identificar quem são essas pessoas e puni-las da forma que elas merecem. Afinal de contas, pelo que está escancarado, são fraudes e mais fraudes, são milhares ou milhões de fraudes que foram cometidas. E eu não entendo, às vezes, nem o porquê o próprio PT não quer apurar isso, porque eu não vi nenhum deputado do PT assinando essa CPI. Aliás, para não ser injusto, parece-me que o senador Contarato, do Espírito Santo, parece que ele assinou a CPI, parece que foi o único, o restante não. Então, a impressão que dá é que eles têm alguma coisa a dever, alguma coisa a pagar, né, nesse caso todo. Eles parece que estão devendo no cartório, já que não querem a apuração. Porque não... O que poderia acontecer? A gente descobrir como tudo isso foi feito por quem foi feito.
e colocá-los na cadeia, né? Então, eu acho muito justo que essa CPI seja aberta, e se for aberta e eu estiver aqui no mandato, vou fazer questão de participar da CPI, e para que a gente possa colocar essas pessoas na cadeia. São 11 instituições envolvidas e, que eu me lembre, foram 5 funcionários afastados do INSS. Então, nós temos aí, no mínimo, 10 pessoas envolvidas diretamente nesse caso de corrupção que aconteceu no INSS. E a gente precisa dar uma resposta para a população. Ótimo, deputado. A gente agradece demais pela sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Um bom jornal para vocês, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Amém, até a próxima. Frederico, assuntos quentíssimos. Amanhã vai ter muito mais aqui, com certeza, né? Isso aí, Mari. Já é semana quase se encerrando, né? Com a expectativa do feriado. E foi um programa muito bom aí, análises e informação para os nossos espectadores. Isso aí, quem chegou agora, volte ali, que tem muita coisa aqui hoje. Fica um recado para você também. Ah, e um pedido, né? Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui, por favor. Temos novidade na Gazeta do Povo, um novo colunista, Ítalo Marcilli. Daqui a pouco a gente vai acompanhar um vídeo dele aqui. E aproveite, então, né, para ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo, inclusive a coluna de Ítalo Marcilli, assine a Gazeta do Povo, promoção especial. Você vê detalhes aqui na descrição, aqui neste link. Se você quiser também dar continuidade aí, se tornar então um assinante da Gazeta do Povo, digite gazetadopovo.com.br/oferta, ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Fica então o recado para vocês, o recado direto de Ítalo Marcilli, que ele deu hoje no Café com a Gazeta, e a gente volta amanhã às 3 da tarde com o programa Entre Linhas. Fiquem com Deus, até lá. Eu acho que esse espaço da coluna, de uma coluna, né, como me foi ofertado, é um espaço muito privilegiado, como eu dizia, onde a gente consegue criar, de algum modo, um ambiente que é um ambiente que pode rodar numa outra velocidade. Então, ali na coluna, a ideia é fazer a criação de um universo, tá? Um universo ficcional, com uma liberdade poética, no qual eu vou conseguir fazer análises que estão um pouco para além do tempo. Veja, eu vou criar personagens que vão nos acompanhar aí ao longo do tempo, semanalmente, coluna a coluna, e qualquer semelhança com a realidade é só coincidência. Então essa é um pouco a expectativa com a coluna que eu apresento para vocês a partir de hoje. Espero que a audiência da Gazeta goste, consiga entender as referências e utilize como ponto de reflexão, né? Então a ideia não é contar histórias, a ideia também não é falar de política, a ideia é oferecer um espelho para a alma, que as pessoas possam ler aquilo e de algum modo consigam se orientar um pouco melhor no tempo e no espaço.